Na Bienal do Livro de 2011, eu conheci um autor interessante. O nome dele é Carlos Damberg. Carlos Damberg é um consultor de empresas na área de recursos humanos, já dirigiu várias organizações empresariais de alto valor em nosso país, e ele escreveu 2 livros. E o lançamento foi deste aqui, A Oportunidade dos 40, United Press, o editor do grupo Agnus, cujo subtítulo define bem a obra: Identificando e buscando os ventos favoráveis. Foi um tempo muito bom, conversamos, compreendemos bem a sua proposta, que é mais ou menos apresentada assim. Você sairia pela manhã sem se olhar no espelho? Se na questão da aparência você precisa de uma informação precisa também, muito mais ainda, de dados sobre o seu próprio comportamento, sua atuação e sua contribuição. Como diz o título, ele procura orientar aquelas pessoas da meia-idade a como retomarem a sua vida. É a mesma ideia de um livro muito interessante que saiu pelo Mundo Cristão, A Arte de Virar o Jogo no Segundo Tempo da Vida. Aqui um pouco nessa dimensão, com algo menos testemunhal, como aquele livro, e mais prático, como esse livro agora. Como você que chegou ou está por chegar nessa idade pode virar o jogo da sua vida? Um livro muito prático. Ele começa mostrando como a gente faz uma avaliação, uma autoavaliação, um retrospecto de nossa própria vida, como nós lemos os cenários dentro de nós mesmos, mas sobretudo do lado de fora, em termos de oportunidades. Por isso o título do livro é A Oportunidade dos 40. Como então nós podemos desenhar um projeto de vida, pensar nas ações que vamos tomar para irmos adiante. Ele começa então com o conceito de saúde da OMS, Organização Mundial de Saúde, e nos ajuda como ultrapassar os nossos limites, estender as nossas fronteiras, pular as nossas barreiras. Eu recomendo então esse livro de Carlos Damberg, A Oportunidade dos 40, em que o autor, publicado pelo United Press, nos oferece importantes dicas, ele gosta muito da palavra, de como nos tornarmos melhores como pessoas, como profissionais e também diretamente como cristãos, embora o livro não seja um livro para o público cristão, o autor é um cristão, os valores dele estão aqui também presentes. Ele quer estimular a cada um de nós a perceber e captar as oportunidades que façam que a nossa vida vale a pena, não importa a idade que nos encontremos. Não acho que o livro seja só para quem está na meia-idade, é para qualquer leitor que quer dar uma volta por cima na trajetória que até agora traçou para a sua própria existência. Recomendo, portanto, A Oportunidade dos 40 de Carlos Damberg, editor United Press, do grupo editorial Agnus. Augustus Nicodemos Lopes, ou apenas Augusto Nicodemos, é um autor brasileiro muito preocupado com os destinos do cristianismo evangélico no Brasil. Vejamos o que ele escreve. O que vocês acham que o mundo pensa de um pregador que diz ter tido uma visão na qual galinhas falam em línguas e um galo interpreta, falando em nome de Deus, trazendo-lhe uma revelação profética? Podemos dizer que o constrangimento que isso provoca é o resultado da pregação da cruz? Ou ainda, o que dizer do pastor peão, que depois de falar em línguas e profetizar, rodopia como resultado da unção de Deus? Ou ainda, a unção do leão, supostamente recebida da parte de Deus durante um show gospel, que faz a pessoa andar de 4 no palco como animal selvagem? Bem, eu apenas li aqui um trecho do livro O Ateísmo Cristão e Outras Ameaças à Igreja, de Augustus Nicodemos, que é o chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo, capital. E o primeiro capítulo é A Loucura do Evangelho e as Loucuras dos Evangélicos, e dá o tom do livro como um todo. É um livro
que representa uma visão que nos alerta aos caminhos que, por vezes, aquilo que entendemos ser o Evangelho acaba tomando no nosso país. Por isso, eu recomendo a leitura de O Ateísmo Cristão. O título pode dar a entender uma outra coisa, como se fosse um outro tipo teológico de ateísmo, mas, na verdade, é algo que, se tornando uma prática, acaba gerando um sentimento muito longe do teísmo, da crença em Deus como nosso Senhor, mas não vou entrar no argumento do autor aqui, porque eu quero que você leia e faça as suas próprias conclusões. Ele parte da perspectiva que ele chama de fundamentalista, a dele, ele interpreta, explica, porque há muita confusão com essa palavra. O que é o fundamentalismo? Ele explica aqui no capítulo 20 claramente de que se trata e vai nos propondo um caminho que faça com que o Evangelho não se torne algo pagão, logo contra Deus. São vários estudos que eu então recomendo: O Ateísmo Cristão e Outras Ameaças à Igreja, editora Mundo Cristão, prefácio de Ricardo Alexandre, jornalista evangélico brasileiro. Boa leitura para você. Estamos aqui sempre a indicar bons livros que deem prazer de ler. Hoje estou aqui para falar de um dos meus livros, O Espiritismo segundo Jesus Cristo, que tem uma história. Eu fui convidado para fazer uma palestra numa grande universidade brasileira, um centro de pesquisas, na verdade, e o tema era ciência e religião. Eu fiz a palestra e tinha uma pessoa muito atenta que era diretora de uma das unidades daquele centro de pesquisas de referência nacional, e ela debateu comigo, e depois nós nos assentamos para almoçar no bandejão lá desse centro de estudos, e ela me disse então que era espírita cristã. Quando ela disse espírita cristã, eu devo ter feito alguma cara. Porque ela disse assim: por que você acha que o espiritismo não é cristianismo? Eu disse: já que você perguntou, eu vou lhe responder que não. E apresentei os motivos porque entendo que o espiritismo não é cristão. A partir daí, então, eu preguei uma série de mensagens aqui na nossa igreja, a Igreja Batista Curuçá, sobre esse tema, que redundou, então, nesse livro, O Espiritismo segundo Jesus Cristo, publicado pela editora Vida Nova. É um livro em que, na primeira parte, eu faço um estudo sobre as propostas de Allan Kardec, baseado, portanto, cada estudo no próprio pensamento de Allan Kardec, nas suas obras principais, ou todas elas, na verdade, eu examinei. E na segunda parte, eu trato da Bíblia. Como apresentar a Bíblia àquele que não confia nela, que, portanto, a considera como um livro como qualquer outro, ou, como diz Allan Kardec, um livro cheio de quimeras e lendas. Então é um livro em duas partes, porque eu entendo que não dá para conversar com um espírita sem uma base comum. E a base comum tem que ser a Bíblia. Então temos que conversar sobre a Bíblia e depois, então, sobre as doutrinas kardecistas. Essa, então, a minha proposta nesse livro, O Espiritismo segundo Jesus Cristo, que a Vida Nova publicou de minha autoria. Eu estou aqui, então, para falar dele. Gostaria muito que pudéssemos travar um diálogo a partir da leitura que você fizer também dele. Muito obrigado, até nosso próximo encontro.